Olá, pessoal! Estamos aqui no nosso Pod é Nosso Saúde e eu falei para vocês que nós íamos falar de tudo um pouquinho na área da saúde, né? Já falei com colegas, eu trago aqui profissionais da área da saúde de um modo geral, empreendedorismo, e hoje nós vamos falar um pouquinho disso. Está aqui comigo a doutora Selma Veulieme, acertei o nome dela. Ela é médica geriatra, endócrino, clínica, é formada pela Faculdade de Medicina de Santo Amaro desde 1993, já tem um bom tempinho, residente também pela Santa Casa, já trabalhou no Hospital Brigadeiro e é médica responsável da Home Doctor, né? E nós vamos falar um pouquinho, como eu falei, sobre empreendedorismo. Obrigada por estar aqui. Obrigada a você pelo convite, Renata. Adorei. Eu sempre me interessei por empreendedorismo na área da saúde. Quando eu saí da faculdade, que eu fui fazer minha especialização, antes eu gostava muito gosto até hoje, na verdade, mas eu me interessei muito pela medicina preventiva. E na cidade onde eu estava, só tinha a Unimed que fazia medicina preventiva. E a Unimed, ela dava palestras de empreendedorismo na área da saúde para colegas e tudo mais. Não é especialidade, né? A gente sabe que medicina preventiva não é, mas ali dava ali como que eu posso dizer, uma pincelada sobre esse assunto. E aí entrava também o empreendedorismo, que é o que nós vamos falar hoje, né? Que delícia, vamos sim. Você me contou um pouquinho da sua história com a Home Doctor, né? Mas conta um pouquinho da sua vida, da sua carreira. Por que você escolheu ser médica? E como começou a sua trajetória lá na Home Doctor? Renata, eu venho de uma família de médicos, né? Ah, que legal! São muitos médicos, assim, meu pai... A descendência são alemães, né? Então, quando parte dessa família que veio lá antes da guerra... veio para o Brasil e a outra parte foi para o Chile. E aí eles se separaram. E aí a parte que veio para o Brasil, assim, montes de médicos, né? Uau. Aí quando a gente foi conhecer a parte da família do Chile, tinha até ministro da saúde. Todo mundo a parte da família que foi parar no Chile, foi todo mundo, perderam contato e foi todo mundo médico, tanto lá quanto aqui. Que gostoso. Né? Eu brinco que é genético, isso não é possível. Tá no sangue, né? Mas eu acho, sabia, que médico tá no sangue. Às vezes a gente se espelha, né? Fala, nossa, gostei de ver meu pai, minha mãe, meu avô. Mas eu acho que tem um pouquinho, sim, de quando você escolhe a sua profissão, tá no sangue. Como os artistas também, né? Né? Os artistas, às vezes, a família inteira é de artista, mas tá naquele dom, né, da pessoa. Mas é muito bom, né? Medicina... É uma paixão, né? Eu tenho esse defeito, né? Eu falo que eu gosto demais do que eu faço. Você tem filhos? Tenho 2. Tem 2. São médicos, não? Amanda tá prestando medicina, mas tá. Tá com 18 anos agora. Né? Já tá prestando. Legal. E o Otávio ainda é pequeno, tem 14. Tá. Só eu que comecei cedo demais. Porque o meu já tá quase lá no fim da faculdade. E me conta um pouquinho de você na Home Doctor. E aí eu fui, né? Fiz uma faculdade com um lado humanista muito grande, né? A minha faculdade, a minha formação foi sempre... A gente nunca procurou a doença, mas sim o ser humano. O ser humano que está doente, né? A Dona Maria que tem uma pneumonia, a Dona Maria que tem uma dor, né? E não a dor... Um pouquinho mais pra cá. E não aquela dor que está lá no hospital, né? E aí, quando eu comecei a fazer... home care, né? É isso que a gente trata, né? No home care, tudo é muito humanizado, Renata. A gente entra na casa das pessoas. É verdade. Né? E aí, você faz parte daquela família. Né? Eu tenho pacientes que eu cuido há 26 anos. Ai, que delícia! Então, assim, a gente é parte, né? A gente passa a saber as dores, as aflições, as alegrias, faz parte da história daquela gente. Você cuida não é só... do seu doente, né? Você acaba cuidando da família inteira, né? Da família, dos amigos. Você passa a ser uma pessoa muito importante naquele núcleo, né? Então isso é muito gratificante. Né? Então assim, eu não tenho AVCs para cuidar. Entendi. Eu tenho doentinhos, né? Meus pacientinhos lindos e suas dores e suas famílias. Exatamente. Não é um número de leito. Exatamente. Né? É o nome e a família, a estrutura. Né? Isso que o home care traz
pro lado médico, bom. né? Pro lado do profissional, é isso que o home care traz. Eu acho que o home care poderia ser um estágio, talvez, dos alunos, né, Selma? Sabe que a faculdade do ABC faz um estágio, né? Faz? A gente dá aula para eles. É pequeno ainda, né? Uma coisa pequena, Renata, mas já existe. Para né? mostrar a seriedade e para fazer aquilo que você está falando. Hoje tem, então, tá se falando, hoje já tem uma pós-graduação que está em formação. Que bacana. Né? Acho que merece, viu? Tá faltando um pouco isso. Porque a gente tem uma formação que falta muita coisa. Depois que a gente se forma, a gente vê. E uma delas é isso, né? Depende da faculdade também, mas é humanizar o atendimento. Exatamente. Né? E quando você, como você disse, está no meio da família, todo mundo tem uma história, né, Selma? Sim. Todo mundo tem uma história por trás. Então, aquilo de ficar no hospital, claro que o hospital, ele às vezes é necessário, não tem o que fazer. Mas quando você pode dar alta para o paciente ir para casa e ficar com os seus, você entende muita coisa que você às vezes não tem o olhar dentro do hospital, né? Renata, e se você soubesse o tanto que as pessoas melhoram quando chegam em casa. Eu estava lendo sobre isso, sobre infecções. Conta um pouquinho pra gente, né? A estatística, né? Tem estatísticas? Tem sim. Mas eu gosto mais das histórias do que das estatísticas. Então vamos falar das histórias. Eu quero falar o que você quiser. Eu gosto das histórias. É bom, né? É assim, quando a gente começou o home care, né, lá há 26, 27 anos atrás, muitas vezes, assim, as pessoas iam para casa, né? Porque vai para casa, assim, me ligava, Selma, tem um paciente que tá muito ruim no hospital, estágio terminal, vai para casa para morrer. Em 3 meses. Aí passavam-se 10 anos e ele continuava lá. Olha isso. Né? Porque assim, quando a pessoa chega em casa, Renata, o home care, o que acontece? O hospital é tudo muito frio, né? Assim, você tá muito sujeito a doenças, a infecções oportunistas, sujeito a todas as complicações de você estar dentro de um hospital. A longo prazo, né? Eu tô dizendo. E aí, quando chega em casa, você tem os seus cheiros, as suas comidas, a sua história, a sua cama, as suas dores, mas também os seus prazeres. E isso faz uma diferença na vida das pessoas, Renata, que você não tem ideia. Eu acredito, né? eu acredito. Uma diferença muito. gigante. E aí a gente começa a cuidar de um ponto de vista muito individualizado, né? E aí as pessoas, assim, o primeiro momento do home care é muito difícil. Né? Porque, assim, normalmente são pessoas que foram... vamos pensar num AVC, né? Tá, mais críticos os casos. Eram pessoas que eram normais, né? Que andavam, bebiam, comiam, tiveram um evento que mudou a sua característica, foi para o hospital e sobreviveu. Então, ele vai sair do hospital numa situação totalmente diferente do que ele entrou. Né? É verdade, vai se deshospitalizar de uma forma diferente. Completamente diferente. Então, aquela família não tem estrutura, ninguém sabe cuidar daquele paciente, né? Que antes era o provedor, que antes trabalhava, que antes era independente, agora ele está voltando para casa numa situação totalmente diferente, né? Então, esse primeiro momento do home care é muito difícil, né? Porque é a adaptação dos profissionais que vão cuidar desse doente num estágio diferente. Pensando assim, né? Realmente. E de toda a situação familiar, né? Que você vai ter que cuidar aquela pessoa que não tinha nada, que de repente, né? Tem várias deficiências, tem várias dificuldades, vai depender, demanda muita né, coisa de diferente. Nem que for né? parcialmente, mas alguma coisa ele vai depender. Vai depender, né? Se for assistido ou não, se for com cuidadores ou enfermeiros ou médicos, né? Porque a Home Doctor é uma empresa de quantos anos mesmo, Selma? 28 anos. 28 anos. É a primeira empresa de atendimento a domiciliar, né? É isso. E eles começaram com atendimento médico já ou foi multidisciplinar? Começou com enfermagem? Começou com atendimento... Já era multidisciplinar. Acho que quando eles começaram já era uma demanda multidisciplinar. E a coisa foi tomando corpo, né? Foi crescendo. Né? Eu tenho uma experiência em casa com o meu pai, né? Meu pai, ele sempre foi provedor, um homem ativo, acordava às 6 da manhã, ia dormir 9 da noite, mas o dia inteiro com suas atividades e tal. E aí houve uma fatalidade na nossa família, né? Perdi um irmão muito cedo e o meu pai simplesmente não aguentou o tranco, né? Ele já era hipertenso,
e aí sofreu um AVC, um acidente vascular. Olha só. E hoje ele é dependente, hoje é de cadeira de rodas, tem acompanhamento com cuidadores, enfermeiras e tudo mais. Então, quando você começou a falar sobre a família... Você lembrou da sua história. Lembrei da minha história, porque, infelizmente, nós seres humanos, a gente só sente um pouco, só sabe um pouco da dor do outro quando nós passamos. Exatamente. Isso a gente não pode negar que isso é do ser humano, né? Não tem como a gente sentir o que o outro está sentindo, mas tem como a gente chegar próximo daquilo, né? E a gente só chega próximo quando a gente passa. Então a minha família passa por isso, mas agora está mais tranquilo, porque é o período de adaptação, que é pior mesmo. É sempre, né? Muito complicado. O primeiro momento é horrível, Renata. Mas eu acho assim, sabe, que esse trabalho de atendimento domiciliar é um trabalho que vai ficar para sempre, viu, Selma? Eu acho que não vai acabar. Eu acho que é o futuro. Né? Porque em alguns países europeus eles já fazem as casas, já tem toda aquela programação estrutural da parte de construção mesmo, né? Já para pessoas da terceira idade que exigem certos cuidados. Então, eu acho que isso é o futuro. Talvez do Brasil um pouquinho mais distante. A gente está à frente do mundo, viu, Renata? Com essa parte. Quando a Home Doctor apresenta o nosso trabalho em congressos no mundo, há pouco tempo teve apresentamos em Portugal. As pessoas ficam abismadas, assim, como assim vocês fazem tudo isso em casa? Fazemos. Olha. Né? Fazemos. Hoje a gente é capaz de montar UTIs em casa, né? Com pacientes de alta complexidade. E hoje você só clinica ou você clinica e administra? Você está na parte administrativa? Eu já fiz parte administrativa, mas não me interessa. Você não Meu prazer é botar a mão na massa. Eu brinco que eu sou peão de obra. Tem que ter, né? Eu gosto de cuidar de medicina porque clínica. São tantos anos que você está com eles, né? Que às vezes quando a gente está muito tempo numa empresa, a gente acaba se tornando... Eu já fiz uma parte burocrática, a parte administrativa, mas não é minha praia, Renata. Não, né? Mas a parte você gosta de ser médica. Eu sou médica. Você nasceu para ser médica. Eu não sou administradora, eu sou médica. É verdade. Os médicos, alguns são péssimos administradores, né? É meu caso. E às vezes até que sobressai, mas é raro, né? Eu gosto de empreender. Eu sou uma médica um pouco diferente, assim. Eu gosto de clinicar, amo clínica, é de base, assim. Eu acho que a clínica é soberana em todos os sentidos. Mas eu gosto dessa parte de empreender, um pouquinho de administração, assim, tocar um instituto, uma clínica, eu gosto desse outro lado, assim, né? Mas a minha paixão é também clinicar, né? E a home care, ela vem crescendo nos últimos anos, né? Com todo esse trabalho. E quais, assim, os casos mais importantes e mais, assim, como eu posso dizer... mais corriqueiros que vocês têm dentro da Home Doctor? São casos variados, a idade, como é que é? Renata, a gente trabalha com pacientes de todas as complexidades, né? Então, desde aquele paciente que foi para o hospital, como eu te falei, ele teve um AVC, né, um acidente, o derrame, né? Vamos assim, para o leigo, o derrame, né? Para as pessoas entenderem. Então lá, teve um derrame, foi para o hospital e saiu com uma dificuldade de comer, com a mão torta, né, por conta da sequela. Então, esse paciente que precisa, que a família precisa aprender a cuidar deste doente numa outra necessidade, né? Então, são pacientes que a gente fala de baixa complexidade e que a gente vai fazer um treinamento de cuidador, um treinamento para esse novo momento de vida, né? Até pacientes muito complexos. Né? Paciente de UTI em casa, que a gente leva paciente que precisa de ventilação mecânica, paciente que tem traqueostomia, que precisa de enfermagem 24 horas, psicólogo, fisioterapeuta, fono, médico, enfermeiro, curativos muito complexos, medicações endovenosas. Monta uma base em casa. Monta uma UTI em casa. UTI em casa. O que eu faço hoje, basicamente, é isso. Eu trabalho com pacientes de alta complexidade em casa, né? Que são muitos, Renata, muitos. É isso que eu queria saber, são muitos, né? São muitos. E depois da pandemia, o que mudou na pandemia para vocês, assim? A nossa demanda aumentou muito, acho que quase 30%. Olha, bastante. Né? Porque os hospitais estavam muito lotados, né? Então, tudo que podia ir para casa, a gente acabava tendo que absorver. O sistema de saúde como um todo teve que dar um jeito, remanejar, né? Se remanejar. Porque, assim, como os hospitais estavam sempre muito lotados por causa dos surtos, então, tudo que era possível ir para casa, a gente levou. E muito de reabilitação, né? As pessoas com a Covid, com a pandemia e com a Covid, tiveram sequelas muito graves,
né? E a gente levou para casa pacientes muito graves, né? Que melhoraram, que saíram, que voltaram à sua vida. E como é que funciona esse processo da deshospitalização? O paciente está internado, aí o nosso colega, no caso, seja UTI ou enfermaria, né, vê que tem a necessidade e que pode já estar no momento de alta. E aí, ali, ele procura... Vocês são credenciados dos hospitais e ele faz uma procura, afunila ali as empresas de atendimento a domicílio? Como é que funciona essa transição? Assim, Renata, na verdade, assim, as empresas de atendimento domiciliar, elas trabalham tanto com pacientes particulares quanto com pacientes de convênio. Né? Tem 2 tipos de fonte pagadora. Pagadora, né? Os pacientes particulares... Aí a própria, quando você tem um paciente particular, a própria família procura a empresa. Tá. Né? Não é a maioria, porque os tratamentos são caros. Normalmente, assim, o home care ele é mais barato que uma internação domiciliar, né? De 30%, 40% mais barato. O home care é mais barato do que a internação domiciliar? Não, perdão, da internação hospitalar. Hospitalar, tá? Sim, tá. Então, assim, ele é mais barato do que a internação hospitalar. Certo. Né? Mas ainda assim o custo não é porque pequeno, você também não tem nem né? tempo, não sabe nem quanto tempo, né? Exatamente. Se é a curto prazo ou a longo prazo, né? Normalmente são coisas a longo prazo, né? E normalmente, assim, o que é mais frequente é que sejam pacientes que venham de plano de saúde. Tá. Né? Então, quando o paciente está internado e o médico, o intensivista, sei lá, né, quem está cuidando do doente, acha que está na hora de ir para casa e entende que tem indicação do atendimento domiciliar, aí eles pedem para o plano de saúde. Como se fosse uma autorização de internação, Exatamente. Vai ser uma autorização de home care. Aí o plano de saúde avalia. Perfeito. Aí solicita com as empresas que eles trabalham, né? No caso da Home Doctor, né? Enfim, a gente manda um enfermeiro até o hospital. O enfermeiro vai tirar a história, vai ver o caso, vai conversar com a equipe médica, vai ver a prescrição, vai ver a indicação, né? Porque nem todo paciente que gostaria de ter o home care tem indicação. Tá certo. Né? Então, tem que ter a indicação. Então, aí a gente elabora um relatório, manda para o plano de saúde, o plano de saúde aprovando o que a gente sugeriu e a família estando de acordo, aí a gente leva para casa. Então, quando sai a autorização para o paciente para casa, aí a gente monta o hospital em casa. Planejamento. Né? O planejamento. Né? Em cerca de 24 horas a gente consegue instalar cama, respirador, oxigênio, enfermagem, material de curativo. Aí é toda uma logística, né? E os pacientes, e aí vai a gente, no caso da gente que tem convênio, né, das pessoas que já têm um convênio, seja ele qual for, a maioria dos convênios dão direito a home care, a atendimento domiciliar, ou isso é contratual, você tem que dar uma olhadinha? Se você olhar normalmente, os contratos de plano de saúde dizem que você não tem direito ao atendimento domiciliar. Já vem escrito não? Vem escrito que não. Portanto, é uma liberalidade do plano de saúde. Se o plano de saúde achar que você tem indicação... ainda tem essa. Vai estudar o caso. Vai estudar o caso para saber se você tem indicação. Né? Mas assim, quando tem indicação, a gente não tem negativas. Tá. Entendeu? Não é contratual. É uma liberalidade. Uma liberalidade. Que tem leis, né? Deve ter aí umas leis que dá embasamento. As coisas estão começando, né? As coisas não tem assim, não tem uma lei clara, mas assim, hoje tem uma associação das empresas de home care e essa associação tem feito cada vez mais... a ideia é que a gente possa esclarecer, né, o setor jurídico do país para entender as indicações, né? Assim, eu já tive paciente, Renata... Aqui eu atendi paciente em home care com enfermagem 24 horas esse paciente tinha uma liminar, né, que garantia que ele tivesse enfermagem 24 horas. Ele subia no telhado. Como assim, meu Deus? Ele subia no telhado? Ele subia no telhado. A enfermeira ficava sentada embaixo da cama assim: seu fulano, o senhor não suba no telhado. Doutora Selma vai brigar. Eu vou contar pra doutora Selma, a senhora tá subindo do telhado. Que loucura!
Ou seja, não tinha indicação nenhuma. Nenhuma. Você acha que alguém que sobe no telhado precisa de home care? Meu Deus! Precisa de enfermagem 24 horas, né? Nossa, mas aí qual foi? De onde veio esse erro, esse viés aí? Veio de quem? Jurídico. Entendi. Né? E aí, assim, na verdade, ele tinha uma babá, né? A família era mas muito ele não cômoda. era psiquiátrico? Não. Ele tinha tido um problema ortopédico, tinha um câncer, e ele melhorou, ele ficou ótimo, né? Mas era um senhor idoso que morava com a esposa, os filhos moravam um pouco longe, então era cômodo, né? Você ter Claro, ter os cuidados todos. Se eximir das responsabilidades familiares, né? Porque tem muito isso também, né, Selma? Tem. Eu lembro que eu trabalhei uma época na Prevent Senior, né? Trabalhei nesse hospital que é terceira idade. E os piores dias eram finais de semana, véspera de feriado, que os familiares querem se livrar dos senhorizinhos e vão pra lá e falam, pelo amor de Deus, doutora, interna meu pai. Olha porque só. precisava viajar. Eu ficava com a dor no coração, eu ficava, assim, juro pra você, eu ficava muito chateada, porque eram pacientes que não precisavam de internação e os familiares pediam para internar, ou seja, queria se eximir da responsabilidade de estar ali como família, né? Porque por mais que você tenha falado que você acaba fazendo parte da família, cada um tem seu papel. Sim. Né? O médico vai embora, isso é saudável, né? Por mais que os pacientes não gostem, né? Que o pessoal se distancia, eu vejo pelo meu pai, né? Se apega aos cuidadores, enfermeiras, né? Mas é saudável para as pessoas que estão trabalhando, senão não tem saúde mental. Exatamente. Né? Mas no caso do atendimento domiciliar, ele briga um pouco com o hospital? Eles são concorrentes? Não, de jeito nenhum. Porque o hospital, ele tá ali, tem os seus doentinhos e eles ganham pelo aquilo, certo? Está ali na UTI, na enfermaria e está sendo pago pelo convênio. A partir do momento que o paciente sai do hospital, ele meio que perdeu o paciente. Ou você acha que isso não é encarado dessa forma, assim? Não, Renata, tem 2 tipos, né? Então, assim, quando você vem dos hospitais de altíssimo padrão, então, normalmente você tem médicos particulares que continuam acompanhando esses doentes em casa. Então, o meu papel, nesses casos, o papel do home care é assim, a gente monta toda a estrutura, né? Aí, quando acontece alguma coisa, eu ligo pro doutor. Doutor, aqui meu nome é Selma, eu sou a médica da Home Doctor, eu tô cuidando do seu paciente. Tá acontecendo isso, o que você quer que eu faça? Né? Existe aí então, vocês conversam. A gente conversa, mas não é em todos os casos que os médicos têm essa disponibilidade, né? Isso, em geral, são os médicos que têm um atendimento particular, né? Que geralmente saem de A extensivo. Quando os pacientes, né, não têm esse atendimento particular, muitas vezes o médico não acompanha em casa. Aí a gente assume, aí eu assumo. Aí é tudo novo para ele. Aí é tudo novo, eu assumo. Mas eu não trabalho, Renata, com hospital, né? Então, assim, eu não sei como é que é esse giro dentro do hospital. Mas eu imagino que chega uma hora que, do ponto de vista até financeiro, para o hospital, o doente está ali, não está dando mais lucro. Existe uma rotatividade. Entendeu? É importante, né? que para o hospital tenha uma rotatividade. Então, tem essa competição. Para o paciente é muito bom, né? Porque ele vai para casa num outro momento, né? Agora a gente vai cuidar da sua doença crônica ou da sua reabilitação. Né? Ou do seu final de vida, né? Hoje a gente está falando muito em cuidados paliativos em casa. Bastante, né? Então a gente está falando muito em fim de vida, em humanização do final da vida, né? Dá uma qualidade mesmo, né? Para as pessoas que têm uma doença sem cura, né? Exatamente, são muitas, né? E a gente está falando hoje, a gente tem muitos pacientes com doenças degenerativas e que estão no final de vida, mas que o final de vida pode durar 5 anos, 10 anos. Com qualidade, né, Selma? Com qualidade, né? Hoje você atende o São Paulo inteiro, você é aquela pessoa que é a médica que vai avaliar de primeira? Não. Ou como é que é seu trabalho? Eu trabalho assim, as pessoas... A Home Doctor tem essa captação, né, vamos assim dizer, de paciente. O paciente chega em casa e aí eu vou cuidar do paciente em casa. A gente tem uma regionalização. Né? Tá, é por regiões. Por região, né, porque não dá, né? São Paulo é muito grande. Não, mas não tem ninguém assim, tipo, encabeçando vocês? Tem, né? Tem uma médica ou um médico ou vários que encabeçam os médicos. A Home Doctor tem uma estrutura muito grande, né? A gente tem filiais no Brasil inteiro. É Brasil, né? É Brasil, né? A Home Doctor trabalha com o Brasil. E aqui em São Paulo, a maior unidade é em São Paulo, né? Então, lá dentro da Home Doctor, a gente tem uma farmácia, tem
totalmente legalizada. Tem as pessoas que cuidam da parte médica, gerenciam a parte médica, gerenciam a parte de fisioterapia, a parte de fonoaudiologia, a parte de psicologia, a parte de enfermagem. São muitas coisas envolvidas, né? O processo é muito complexo. É uma empresa mesmo, né? Uma empresa que a gente lida com vidas, e muitas vidas, e não estão embaixo do seu nariz, eles estão espalhados pelo Brasil inteiro. E tem idade mínima, assim, ou não? Desde criança, pediatria até pediatria, geriatria, como você tudo, faz. Né? Tudo. É muito bom, né? Eu acho que é um trabalho que valoriza muito a área da saúde, né? Eu gosto muito, né, Renata? Assim, eu sou bem apaixonada pelo que eu faço. A gente faz desde, assim, do que você disse, que você também gostava muito de medicina preventiva. Adoro até hoje. Né? Há muitos anos, sei lá, 15, 20 anos atrás, a gente começou a falar em gerenciamento médico de doenças crônicas. Foi um programa que eu implantei, né? Que a gente começou a entender que a prevenção era muito importante. Foi nessa época que a gente começou a falar em prevenção. Tá. Né? Então, a ideia era... eu brincava que eu era a filha chata. Né? Então, assim, eu ia conhecer geralmente pessoas idosas com um monte de doença, com um monte de patologia, e super maltratadas, porque tem um médico que vê o olho, outro que vê o coração, outro que vê o pulmão, né? E ninguém via o todo, né? E aí foi um trabalho maravilhoso, assim, que a gente ia na casa do doente e falava: seu José, o que o senhor tem? Cadê a sacolinha do remédio? Deixa eu ver. E aí o paciente tomando remédio, tem tudo errado, né? Não tinha as pessoas para cuidar, né? E aí a gente entrava no trabalho de prevenção. Então, vamos cuidar. Então, assim, o senhor está tomando esse remédio errado, vamos tomar direito. Né? Olha, o senhor está deixando de cuidar aqui, está deixando de cuidar ali. E isso foi um trabalho, uma sementinha, né? Que a gente fazia com doentes crônicos, e hoje a gente tem isso por telemedicina, né? As empresas adotaram isso, todas as empresas, todos os hospitais, os planos de saúde adotaram isso, né? De ter um setor, né? Geralmente por via telefônica ou por telemedicina, que faz isso, que liga para as pessoas e diz: olha, você está indo bem? Você está tomando remédio? Você está fazendo exercício físico? Assessora mesmo. Você está indo no seu cardiologista? Né? É um software isso ou isso é a telemedicina mesmo? Porque eu sei que tem uma empresa aqui no Brasil muito boa e que ela tem um software especializado para medicina preventiva. Olha. E ali ela traça, né, toda aquela estatística, toda a prevalência de doenças que já existiam, de doenças que estão surgindo, né, de doenças que se estabilizaram. Então é muito legal essa empresa. Do software eu não conheço, mas o que se faz hoje, que eu vi, a Home Doctor tem esse trabalho de medicina preventiva, mas é um trabalho assim na Home Doctor tudo é muito pessoal, né? Entendi. Então, assim, a gente fala de pessoa com pessoa. Individual mesmo. Individual. Mas todo mundo faz isso hoje, viu, Renata? Assim, todas as empresas de saúde, os planos de saúde, todo mundo está fazendo isso. E tem uma cobertura, né, em cima disso. Isso sim. Isso é uma coisa, não é nem isso é uma coisa gratuita é um plus. É um plus. Né, que nesse sentido de você, quanto mais, talvez eu acho assim que as operadoras de saúde, os planos de saúde entenderam que se você prevenir as doenças, você vai usar menos. Você gasta menos dinheiro, o seu doente vai gastar menos dinheiro, né? Verdade. E para o doente isso é maravilhoso, porque ele não vai ficar doente, né? Ele vai sofrer menos, ele vai ter uma condição de saúde muito boa. E para o plano de saúde, para a operadora, para o convênio, ele vai gastar menos. Então isso é bom para todo mundo. É verdade. Né? Isso certeza. É bom para todo mundo. E a Home Doctor, ela é algum estilo americano, alguma coisa de fora, ou tudo é brasileiro mesmo? Tudo é brasileiro. Porque tem um concorrente de vocês que é estilo canadense. Não. A gente que ensinou para o mundo isso. Que gostoso. Ai, que bom. A gente faz algumas coisas, Renata, assim, ventilação mecânica, as histórias são maravilhosas, né? Tem um rapaz que eu cuido, Marcelo. Tá. Há 26 anos. Marcelo levou um tiro no pescoço, né? E ficou tetraplégico, dependente de ventilação mecânica, aos 22 anos. Nossa. Esse menino morou no Sírio-Libanês durante 9 meses. Ele era um menino, né? E aí ele foi para casa, e ele foi... E assim, a gente brinca que ele é o garoto propaganda da Home Doctor até hoje, né? 26 anos é a idade dela, praticamente, né? Tem 28, né?
Nossa. E aí ele é dependente de ventilação mecânica, ele que precisa daqueles aparelhos para respirar. E ele foi, e assim, a tecnologia foi evoluindo, né? E a vida dele foi melhorando, né? Então, assim, a questão humana na Home Doctor é uma coisa muito gratificante, Renata. Então, assim, a primeira vez que eu tirei esse rapaz de casa e levamos numa festa... Uau! Era um rapaz na época ele devia ter uns 24, 25 anos. Ele estava há 3, 4 anos trancado em 4 paredes, né? E aí, de repente, a gente tinha tecnologia para levar ele numa festa. Era uma festa da empresa, sabe, festa de fim de ano, né? E aí a gente botou ele numa ambulância, ele, o respirador, as enfermeiras, e levamos ele numa festa. Renata, os donos da Home Doctor choravam feito criança. Ai, meu Deus. Eu chorava. Quando aquele menino saiu da ambulância e entrou na festa, você não tem noção. Tô arrepiada aqui. Do tanto que eu chorei nessa situação, né? De ver o quanto a gente podia estar fazendo bem para os outros. O quanto que a gente estava sendo feliz, fazendo, assim, diferença na vida das pessoas. Aí que você tem mais vontade de praticar isso mesmo. É muito bacana. E esse rapaz passou muito tempo, ele, o respirador, a sonda vesical, todos os equipamentos. Consciente, totalmente consciente, lúcido, trabalha. Ele pegou um avião e foi para Portugal, passar 20 dias em Portugal. Como assim, né? Alguém que devia estar morando dentro de uma UTI, que devia estar morando dentro de um hospital, por conta do home care, desse serviço, desse trabalho que a gente desenvolve, ele pode trabalhar, ele pode ir numa festa e agora ele pode viajar. Né? Uma viagem internacional, que era o sonho dele. Que coisa, né? É muito legal. E isso é através do atendimento humanizado de vocês, né? Vocês exigem especialidades para trabalhar na Home Doctor? Como é que é essa questão de vocês de contratação? Só a nível de curiosidade para quem está assistindo a gente. Normalmente, assim, a gente precisa de pediatras e de clínicos, né? Pessoas muitas, assim, a gente precisa de pessoas com boa formação, né? Capacitadas, formadas e com especialização. Cada um dentro do seu nível. Nível técnico, superior. Né? Isso. Né? E a diferença de cuidador para enfermeira, para técnica, assim, o trabalho dentro do ambiente familiar. O cuidador, ele faz um curso de cuidador só para... Eu sei que não é sua área, mas assim, você está ali junto com eles, né? Então... existem hoje, Renata, os cuidadores leigos, né? Que eles fazem cursos de cuidadores. Mas o cuidador leigo pode ser qualquer um. Né? Pode ser até uma pessoa que não tem formação nenhuma na saúde. Né? Ele pode ser, assim... Se você tem condição de contratar um cuidador, ótimo. Se você não tem, assim, a esposa, o filho, a filha... Auxilia ali, né? Como dá. Às vezes a funcionária da casa, a empregada doméstica, né? Qualquer um pode ser treinado. São cuidados leigos, né? E a gente consegue treinar essas pessoas para continuar esse trabalho, que são os cuidados higiênicos e dietéticos. Então, cuidados higiênicos e dietéticos, qualquer cuidador leigo pode fazer. Com curso, sem curso, qualquer um pode fazer, né? Quando vocês dão esse curso? A gente dá esse treinamento. Um treinamento. Então, assim, pensa naquela pessoa que teve um derrame e saiu com uma sonda no hospital. Ele hoje precisa de uma fralda e de uma sonda para comer, né? Então, essa pessoa, ela precisa de cuidados higiênicos e dietéticos. Ela precisa de alguém que troque a fralda, que vire ela no leito e que dê a comida. Mas aí pode ser leigo. Pode ser leigo, entendeu? A gente ensina, né? Esse é o trabalho. Vocês a gente ensinam. Ensina como é que você vai manusear essa sonda, como é que vai trocar a fralda, como é que vai evitar a da ferida, né? Ou então, o home care também abrange os cuidadores, sem ser... Os técnicos de enfermagem. Então, quando você precisa quando o paciente precisa de cuidados técnicos, então quando ele precisa ser aspirado, então ele tem uma traqueostomia e ele precisa ser aspirado. Cuidador leigo não pode fazer. Claro. Né? Ele precisa de medicações endovenosas, hipodermóclise, né? É uma medicação que a gente dá no subcutâneo, curativos muito complexos, ventilação mecânica. Isso são coisas que o cuidador leigo não pode fazer. Aí ele precisa de enfermagem, né? Na verdade, são técnicos de enfermagem que ficam... Aí varia, né? De 12 a 24 horas por dia. Tá. Né? E quem faz essa avaliação é o enfermeiro que foi lá atrás naquela transição hospital-casa. Né? Mas isso também pode mudar, Renata. Porque o certeza. paciente pode melhorar, né? Ele pode piorar. Então, imagina um paciente que tem um tumor, né? E ele hoje está num estágio
assim, a gente sabe que esse tumor vai evoluir, esse tumor vai piorar, e ele vai para casa nesse estágio de transição, né? Mas hoje ele não precisa disso, mas não quer dizer que daqui a 6 meses ele não precise de uma sonda, que ele não precise de uma medicação endovenosa. Então, as coisas não são claro, não são engessadas, né? Engessadas de jeito nenhum. Né? Hoje tem muita oncologia, tem muito caso de oncologia, muito. Né, Selma? Muito, assim, cresceu exponencialmente o número de tumor, de gente jovem e tudo mais. E essa facilidade, vamos dizer assim, de existir um atendimento domiciliar de qualidade faz com que a pessoa se recupere mais rápido, né? Sim. Porque as pessoas hoje, graças a Deus, a medicina avançou, existem os tratamentos quimioterápicos que você vai embora para casa, né? Você não precisa ficar como antigamente. No comecinho pode ser que fique 1 ou 2 dias, tal, dependendo da situação, mas a maioria dos casos fazem o seu tratamento e vão embora para casa. E aí quando ele vem para casa, Renata, ele tem vômito, ele tem dor, ele tem diarreia, ele desidrata, ele tem uma infecção oportunista, e aí a Home Doctor tá lá para ajudar. Né? Entendi. Então aí são os nossos, a gente tem um plano de atendimento, né, que chama-se paliar. Então, paliar. Que é o paliar. Então, assim, são pessoas com doenças terminais, em geral oncológicos, né, e que vão para casa e é isso, né, fez uma quimioterapia e aí passa mal em casa, né. Em vez desse paciente precisar voltar para o hospital, não, ele tem uma estrutura, ele não precisa ter enfermagem 24 horas com ele, mas ele tem uma estrutura de uma empresa, né, que vai olhar para ele como um ser humano e não como um câncer de intestino. Certo, né? Isso é importante. E vai olhar para ele como um ser humano e vai tratar o vômito, que vai dar uma estrutura quando ele tiver uma diarreia, quando ele cair o cabelo, quando ele tiver uma dor, quando ele tiver uma infecção urinária. Né? Suporte mesmo. Um suporte. Isso é muito bom, né? Isso acolhe as pessoas, né? Dentro desses anos todos de Home Doctor, qual foi o caso, tirando do Marcelo aí que você já contou? Esse não vale, que é meu xodó. Né? Que você mais, assim, se surpreendeu, assim, em relação a... Falando o caso médico mesmo, que talvez saiu do hospital, foi embora para casa, às vezes desenganado. Algum caso que você se surpreendeu, nem quero te induzir a nada. Alguma coisa que hoje você leva para a vida, assim, você tem alguns? Ou algum? Olha, tem um caso lindo que eu gosto muito, era um médico, né, Dr. Carlos. Dr. Carlos era um radiologista e que teve esclerose lateral amiotrófica, né? Para quem não sabe, é uma doença degenerativa, né, que as pessoas tem uma paralisia progressiva e para de comer, para de respirar e no final ela tá presa dentro do próprio corpo. Ela mexe o olho só e mais nada. Consciente, né? Totalmente consciente, né? E Dr. Carlos foi para casa, fez uma traqueostomia, foi para casa e assim, a família tinha uma expectativa de vida de 1 ano. Foram 9, Renata. Uau! Ele era jovem? Ele devia ter uns 50 anos quando ele ficou doente, né? E isso foi um aprendizado muito grande, né? Porque é isso que a gente estava falando. Quando a pessoa... Quem é que vai sobreviver 10 anos dentro de um hospital? Não sobrevive, Renata. Não né? mesmo. Impossível, não mesmo. Né? Tanto para a família quanto para o paciente. Né? Então, assim, quando vai para casa, né? Veio para casa, né? Uma doença terminal, vai morrer em 1 ano. Não, foram 9, né? Foram 9 anos e assim... Lá pelas tantas a gente decidiu que ele nunca mais ia ser internado, porque a coisa já estava piorando, né? Ele não queria ser internado, ainda foram mais 3 ou 4 anos depois disso. E foi com qualidade? Né? Com muita qualidade, porque, assim, é essa estrutura da UTI em casa. Porque a doença não é fácil, né? A doença é muito a gente difícil. sabe que é bem difícil. Né? Mas tem um caso que eu acho lindo, Renata, que não fui eu que atendi, não. Um caso de pediatria, né? Que a gente tem até uma filmagem bacana sobre isso. E assim, é uma mãe que é fisioterapeuta, né? Fisioterapeuta de UTI. E aí ela tem um filho especial, né? Um filho doentinho, que tem uma traqueostomia, que foi para casa com ventilação mecânica. E aí, quando essa criança ficou doente, a vida dela virou do avesso. Claro. Né? E aí ela foi para casa com home care. E aí, essa mãe fisioterapeuta, ela gravou um depoimento contando, assim, todas as desgraças do home care. Tudo lado ruim. Tudo lado ruim. Então, assim, é horrível, porque você tem gente estranha na sua casa 24 horas por dia.
A sua campainha toca 10, 11, 12, 13 vezes por dia. Sua casa vira um entra-e-sai de gente. Minha mãe fala isso. Né? Você não tem privacidade. Você nunca mais pode andar de calcinha na sua casa, porque tem gente estranha 24 horas. Né? Você não pode namorar teu marido, porque tem gente acordada no quarto do lado. Né? Verdade. E a incerteza. Muda toda a estrutura da família. Muda a estrutura. Você está falando de morte. O seu filho, que pode estar para morrer a qualquer momento. De repente, uma técnica de enfermagem que não é muito boa pode botar tudo a perder. Então, é a incerteza da morte. Era uma criança que tinha uma traqueostomia. Então, ela conta assim que um dia a traqueostomia pulou, saiu. Né? A cânula de traqueostomia pulou. E aí, até chamar a emergência, até chegar o SAMU, até chegar a emergência da Home Doctor, ele ia morrer. Ela teve que pegar do chão a cânula e enfiar nele de qualquer jeito. Meu pai! Imagina a tragédia, né? E aí, lá pelas tantas, ela começa a dizer assim. Aí quando ela termina de contar as tragédias, ela começa a dizer assim. Mas, por outro lado... Aí ela começa a colocar a foto do filho com o cachorrinho em cima da cama. Aí o filho... tá na piscina, um monte de criança brincando, jogando água na criança com a cadeirinha de rodas, né? Jogando água, e ele com um sorriso de orelha a orelha. Aí ela termina com uma festa de aniversário, e a criança com várias, né, dificuldades, com um chapeuzinho e um bolo enorme. Interagindo com todo mundo, e todo mundo cantando parabéns. Renata, não tem um que não chore. Ai, meu Deus. Porque, assim, é uma situação muito difícil, né? Imagina você com uma criança doente, seu filho doente, né? É muito doloroso. Mas eu acho bom falar o lado bom, o lado ruim, né? O lado negativo e o lado positivo de um atendimento. Exatamente. Assim, né? E aí, de repente, essa criança, apesar de toda essa dificuldade, ela tem um cachorro. Ela tem uma festa de aniversário. Ela tá no prédio brincando com os amigos na piscina. Ela tá vendo o movimento da vida, né? Ela tá tendo vida. Ela tá tendo vida. Então, é isso que faz a diferença. É maravilhoso. Né? Né? Eu ia perguntar para você dos benefícios, isso, né? lindo, Então, lindo. é isso, né? Você interagir isso. Não parar de interagir com o mundo. Exatamente. Né? Você tem um atendimento domiciliar. Eu acho que dá para resumir mais ou menos nisso, né? Você não fica dentro de 4 paredes sem ver o mundo passar, Exatamente. sem ver a vida passar. Porque a doença, talvez você se livre dela, talvez não. Exatamente. Né? Então você tem que dar Quando você tem que continuidade. conviver com ela, né? Imagina esse rapaz que eu te falo, ele tá doente há 26 anos. Mas ele foi passear. Ele pegou um avião e foi passear. Né? Hoje ele trabalha, ele tem atividade, né? Ele tetraplégico, ele só mexe a cabeça, respira por respirador, ele tem uma UTI montada na casa dele e ele trabalha. Né? Tá vendo? Tem crianças que vão à escola. Dá aquela produtividade ainda para a pessoa, né? É muito legal. E me fala uma coisa, só voltando num tópico aqui que eu lembrei, você falou que a fonte pagadora, para quem se interessa em empreendedorismo, a fonte pagadora é convênio e particular. Sim. Não existe nenhum tipo de ligação com o SUS? Não. Existe, o SUS tem um serviço. O SUS já tem um serviço domiciliar, Renata. Ele já tem o próprio, mas funciona? Não é, assim, não na estrutura que a gente tem, que o privado possui. Mas existem, chama PID, né? Então, assim, tem os médicos que vão... É medicina da família, como se fosse o né? PSF, o Programa Saúde da Família. Programa de Saúde da Família. E, assim, dependendo da gravidade, eles conseguem montar coisas não com a estrutura que o setor privado tem, né? Mas conseguem fazer coisa muito boa, sim. Né? Tá. Então, isso... existe, mas, assim, numa outra dimensão. Entendeu? Uma outra realidade Uma deles, outra realidade. Né? A realidade né? deles mesmo. Mas existe um serviço domiciliar, sim. Que é o Saúde da Família, é isso. Saúde da Família. Mas talvez até uma baixa complexidade, né? Porque Saúde da Família é um programa onde deixa muito a desejar ainda. Eu fiz 1 ano de Saúde da Família aqui e a estrutura para o médico da Saúde da Família deixa a gente muito vulnerável, né? Os médicos, não sei se você já trabalhou na Saúde da Família, pelo SUS, né? Então a gente fica muito à mercê de esperar as condições para melhorar a vida do outro. Entende? No privado você tem tudo à disposição, né? Como o SUS, eu tô falando do SUS, gente. O SUS é isso, a realidade é essa. Não deveria, porque temos dinheiro para saúde.
mas a saúde da família poderia ser bem melhor, né? Para desafogar, para um socorro. Porque isso não acontece, Renata. Essa necessidade não é só para quem tem dinheiro para ter plano de saúde, né? Então. Essa necessidade de cuidado domiciliar, de doenças crônicas, Exatamente. é uma realidade do ser humano, do ser humano, e ainda mais Brasil, que tem todo mundo, né? hipertensos, diabéticos de monte, né? A gente sabe que uma hora ou outra esses diabéticos vão precisar, às vezes, de um cuidado, né? Então, devia já estar instalado ali, né? Já devia ser por direito, de alguma forma. Algumas pessoas fazem isso, conseguem algum nível de atendimento domiciliar mais complexo, mas por demanda judicial. Assim, complexidade como o setor privado tem do público, eu só vi por demanda judicial. Tá. Né? É que nem medicação de alto custo, né? Selma, eu adorei falar com você. Também adorei, Renata. Muito bom, esclarecedor, né? Falamos mais da parte, vamos dizer, da parte do assistencialismo mesmo, né? Do cuidado médico. Demos uma pincelada aí no empreendedorismo para entenderem um pouquinho como funciona um home care, né? A Home Doctor. Eu já cruzei com algumas ambulâncias da Home Doctor por São Paulo. Elas estão sempre andando por aí. Elas estão sempre andando por aí. E foi um prazer estar aqui com você. Se você quiser deixar algum recadinho para as pessoas que estão assistindo a gente, você fique à vontade. Quer deixar suas redes sociais? Você mexe com as suas redes sociais? Não? Ainda não entrou no mundo digital? Não é nada. Então tá bom. Então, muito obrigada pela audiência. Estar aqui, viu? Imagina, obrigada a você. Muito obrigada. E olha, no próximo episódio, não percam também, vamos falar tudo de saúde. Eu não sei ainda quem é o convidado, a Abel já me passou, mas eu não lembro. Mas a gente estamos na próxima semana com vocês. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, tá? O Pod é Nosso e, lógico, o Pod é Nosso Saúde. Até mais. Obrigada. Pronto, querida. Foi ótimo, né? Legal, gente. Gostoso. É uma área que as pessoas precisam pelo menos entender como funciona, né? Porque às vezes a pessoa está lá assistindo e... será que